Muito boa tarde, muito boa noite, muito boa chuva. Tudo bem com vocês? Um dia desgastante? Para mim foi. Quem anda de moto com essa chuva por aí é uma tensão a mais, fora os desgastes do dia mesmo. Tudo bem com vocês? Muito feliz pela participação de todos. É sempre bom nós renovarmos nossa esperança, nossa amizade, nossa boa vontade, para expandir a nossa perspectiva com os estudos espirituais, para expandir nossa vontade de praticar o bem, nossa boa vontade. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem são os nossos pilares. Venha para eles e ajude-nos a nos desenvolver uns aos outros com essas premissas maravilhosas. Estamos nas perguntas 402 e 403, contagem regressiva para o término do livro O Consolador. Estamos terminando o livro, ele termina com as reflexões sobre religião e particularmente sobre mediunidade. A pergunta 402 se dá nos seguintes termos: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? O que vocês acham? Um dos filmes mais conhecidos de Hollywood, que toca na questão da mediunidade, é Ghost. Ghost, a palavra ghost em português pode ser traduzida como fantasma. E a trama se dá com a morte de um rapaz, de um casal que se gostava muito, e ela busca uma médium, interpretada pela atriz Whoopi Goldberg, uma médium profissional. Essa realidade pode ser atestada em diversos filmes, a existência de médiums profissionais nos Estados Unidos. Lá, portanto, a resposta a essa pergunta seria com nenhum empecilho para a mediunidade profissional. Mas o próprio filme mostra dificuldades nesse sentido. O filme mostra que a personagem é realmente médium, mas mostra também o grande dilema do médium profissional. Qual é? Como disse o nosso Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, ou seja, o médium não controla totalmente as manifestações espirituais que recebe. Nenhum médium pode assegurar que em tal dia, tal hora, um certo espírito se manifestará. Porque o processo de manifestação requer providências, requer autorizações que estão muito além do médium. E o que faz um médium profissional que aprendeu a depender economicamente da atividade mediúnica
quando não consegue a manifestação. Muitas vezes acaba produzindo uma manifestação mentirosa por duas vias. Primeira, porque a atividade mediúnica pode dar margem à mistificação. E sendo essa atividade remunerada, obtendo vantagens materiais, portanto, torna-se o médium ainda mais passível de ser enganado. Por quê? Primeiro, porque precisa solucionar o seu problema financeiro. Segundo, porque nessa ânsia um espírito mal intencionado ou simplesmente querendo fazer graça, querendo se divertir à custa do médium, pode gerar essa mentira, pode imitar um espírito para assim se divertir ou manipular o médium para os seus projetos próprios. Olha em que lugar, em que buraco se mete o médium que exerce a sua mediunidade como uma profissão, como um meio de auferir renda. Vejamos a resposta de Emmanuel. Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, diz Emmanuel, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso. Olha que interessante, que ênfase Emmanuel está dando para essa informação. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. E termina dizendo assim: a mediunidade não é ofício do mundo. Mediunidade não é profissão. E os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Abre-se aqui um leque interessante. O que se pode falar? Que conhecendo as necessidades do médium que o serve, o espírito elevado resolverá os seus problemas? Certamente não. Mas podemos nós fazer um paralelo com um adulto que queira ajudar uma criança, por exemplo, na lição escolar. Um pai, uma mãe, um avô, um tio, uma avó, uma tia, deveriam dar a resposta para os exercícios da sua criança, para ele poder apresentar para a professora? O que vocês acham? Entendo que a totalidade das pessoas de bom senso responderá que não. Que isso será
enfraquecer a criança, que isso tornará a criança dependente daquele adulto para resolver os seus problemas. E como ele ficaria na hora da prova? Não é? Mas alguém poderia perguntar, então deve ficar o adulto indiferente às dificuldades da criança? De novo, qualquer pessoa de bom senso diria que não, que a indiferença jamais deve ser recomendada a nenhuma figura humana que se insira na vida, no sentido da vida, revelado por Jesus, que é o amor. Ora, se o sentido da vida é amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, como podemos ao mesmo tempo pregar a indiferença? Claro que não. Mas, se já foi falado que não deve dar a resposta, não deve dar a solução para os problemas, como agora se fala que a indiferença não é recomendável? Parece oportuno lembrar o velho conto oriental de alguém que encontrou uma pessoa com fome à beira de um rio e tinha como alternativas para ajudá-la dar-lhe um peixe ou ensiná-la a pescar. A reflexão é muito antiga, muito conhecida, mas a verdade é que ela nos apresenta uma imagem interessante para o nosso tema. Tanto o adulto em relação à criança com dificuldades na lição escolar, quanto o médium com dificuldades materiais diante do seu guia espiritual, poderiam receber a lição pronta, a resposta pronta, ou um estímulo um desafio, um novo olhar sobre a sua questão, uma sugestão, um aconselhamento de procurar um livro, a resposta. Não é assim? Se alguém ensina um aluno em dificuldade a procurar uma resposta num livro, o aluno na próxima dificuldade fará o mesmo. Ora, da mesma forma que se o adulto desse a resposta, ele voltaria a consultar o adulto. Se o adulto propicia àquela criança uma forma de solução, ela tende também a repetir essa forma de solução para quando voltar a ter o problema. Parece lógico. O espírito, diante de alguém, de um médium com dificuldades materiais, pode sugerir-lhe uma atividade geradora de renda, uma providência no trabalho, pode incutir-lhe uma energia, uma vontade, uma ideia, mas jamais lhe dar o dinheiro, mas jamais, como Emmanuel deixou aqui bem claro, permitir ou aceitar que aquele médium
desenvolvesse a sua mediunidade como uma profissão. Se não estiver claro, coloque nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Pergunta 403. É razoável que os médiuns cogitem da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores de plano invisível? Vejamos a resposta de Emmanuel. Não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no orbe terrestre. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei da liberdade própria de seus irmãos, vejam o que Emmanuel coloca. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei de liberdade própria dos encarnados, não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos espíritos amigos. A resposta a essa pergunta se origina da resposta dada a primeira resposta que nós lemos aqui. Continua Emmanuel dizendo: o mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes espirituais. A comparação com a escola ela é perfeita. Um aluno está na escola para aprender. Nós também estamos encarnados para provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes individuais. Termina Emmanuel dizendo: o médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair os débitos mais penosos. Há muito tempo a literatura, os filmes de terror, falam de pactos. Todo pedido inferior, de ordem material, de ordem egóica, trabalhos baseados na inveja, na ambição, na avareza, no ódio, criam laços, pedem serviços que são cobrados depois. Cobrados de duas formas. Primeiro, o médium, como temos estudado aqui, desavisado, pode ele mesmo cobrar por um serviço que não será feito por ele. Porque o médium que se incumbe de trabalhos de baixa vibração estabelece um pacto, ele mesmo, com espíritos inferiores que passam a atendê-lo, mas que voltarão seu foco contra os próprios médiuns, que passarão a perseguir e obsidiar, por exemplo, os próprios médiuns, se
eles, espíritos, se julgarem desatendidos, traídos, desconsiderados nas suas próprias ambições. Lembramos aqui de Jesus quando disse a frase orientadora de Pedro, Simão Pedro, que o dito popular transformou numa expressão saborosa. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem manipula e explora espiritualmente um necessitado, será ele mesmo explorado, enganado por um amigo ou inimigo espiritual. É quase que inevitável que isso aconteça. A experiência pode dar certo por um tempo, mas depois se voltará contra os próprios espertalhões. Como disse Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, alguém pode enganar pouca gente por muito tempo. Alguém pode enganar muita gente por pouco tempo. Mas, e aí vem a pérola, ninguém pode enganar todas as pessoas por todo o tempo. Ninguém. E a hora da verdade vindo para todo mundo, vem a frase de Jesus para dizer: mais será cobrado daquele que mais recebeu. Muito bem, faça você a sua avaliação, veja o seu entendimento sobre o que foi falado por Emmanuel e por nós mesmos e tire as suas conclusões. Se ficou alguma dúvida, coloque nas observações, aqui nos comentários, para a gente trocar com os amigos, tá bom? Vamos saudar agora Cida Mello. Boa noite, Maurício. Peço oração pela minha saúde e a saúde dos meus filhos, Tiago e Diego, e pela saúde do meu sobrinho César, que está internado no Hospital Ana Costa. Que Deus dê misericórdia. Que a luz aqui gerada, na medida das possibilidades dos espíritos de luz, sempre respeitando a liberdade e as necessidades profundas daqueles pelos quais nós pedimos, vá até esses necessitados e a todos os outros necessitados que estão nos corações dos amigos, das amigas aqui reunidos, e deem a todos eles um banho de luz, um encorajamento, uma lucidez necessárias para bem viver o que eles precisam viver, tirando as lições, tirando as curas profundas que Deus nos propõe a cada situação que apresenta para todas as criaturas humanas. Que assim seja. Marco Aurélio Trindade, dando o seu boa noite, Adelaide Dias também, Marcos Magrelo, Rosângela Haltman, Lúcia Galvão e Enir Cajazeira. Enir, também lembrando da nossa amiga Mônica, que ela também receba as nossas melhores energias de encorajamento, de lucidez, de vontade, de boa vontade, para superar e bem viver o que quer que Deus destine a ela, a nós, a todos os necessitados da carne, da matéria.
Paz e bem, um grande abraço a todos. Amanhã voltaremos em mais um estudo, se Deus quiser. Até amanhã.